Grande nação no Bicheque, sejam bem-vindos à aula 2 do nosso curso O Trader Empresário. Pois é, se você perdeu a aula 1, eu vou dizer para você que talvez você não compreenda todos os fundamentos aqui da aula 2, então desde já eu já vou deixar o link aqui da aula 1 e eu vou te falar, cara, volta na aula 1, vê a aula 1 aí antes de ver essa daqui. Mas se você mesmo assim quiser agarrar nesse vídeo aqui e ir até o final, eu vou deixar o link da aula 1 lá no final e também, se já tiver disponível, o link da aula 2 também, tá? Conforme a gente discutiu, né, na primeira aula e passou a traçar um paralelo da atividade de trading como uma indústria e também a gente chegou à conclusão de que o mais importante na empresa de trading é o processo e não o produto. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho de processo, que nada mais é o maquinário que transforma o seu dinheiro em mais dinheiro. Dentro disso, o que a gente tem? A única coisa que a gente tem, gente, a princípio, é o seu setup. Você pode eventualmente falar que existem outras maneiras de você construir o seu processo. Por exemplo, sinais. Você pode ser um comprador de sinais e aí você pode assinar lá um grupo qualquer e a partir daí você vai entrando e vai avaliando se o seu processo é bom. Outra coisa, você pode virar membro do canal, você pode ver se os trecos que eu faço lá são bons, né? Se os meus processos funcionam aí na sua empresa. Então isso aí é uma maneira de você terceirizar o processo. Não acontece isso, gente. Não tem muita empresa que tem a ideia do produto e não produz o produto, né? Pede para outro produzir e aí quando ela tá com o produto na mão, ela faz o que ela quiser. Obviamente, não vou discutir sinais aqui, não vou discutir a terceirização da sua produção, porque eu acredito que antes sequer de você botar alguém para produzir algo para você, você tem que saber produzir você mesmo, tá certo? É muito difícil ser uma empresa que não tem a expertise da produção começar a terceirizar partes do seu processo, né, com outras pessoas. E eu falo isso por propriedade porque eu já fiz isso em indústrias de verdade, tá certo? A grande pergunta é o seguinte: se você não tem um processo validado, você não vai começar a sua fábrica, tá? Vamos pensar aqui em alguns processos, vamos pensar em coisas muito simples assim, tá? Em nenhum momento eu vou te dizer que é isso que você vai ter que usar para operar. Mas eu vou te mostrar algumas coisas que as pessoas fazem por aí e depois eu vou te dar uma ideia de como construir o seu processo. Então eu vou fazer um preâmbulo agora, se segura, mas depois eu vou mostrar um negócio para você que você vai falar assim: puta que pariu, como é que eu não pensei nisso antes, né? Uma coisa, por exemplo, que eu posso operar é price action em figuras gráficas. Então eu estou aqui no desenho da alt, eu vi aqui, olha que houve um rompimento, houve um reteste, né? Nesse rompimento aqui eu esperei para entrar com reteste em long, aí eu montei aqui, poxa, o preço fez o reteste e veio para cá bonitinho, meu stop abaixo do fundo anterior. Você eventualmente poderia ter tomado um stop aqui e saído, né? Você poderia ter falado assim: não, meu stop ele vai ser tantos por cento abaixo do último fundo e o meu alvo inicial ele é 1 para 1, tá certo? Você teria batido o alvo. Se você eventualmente tomou um stop loss aqui, você pode falar: poxa, mas fez um outro reteste, então eu posso fazer uma nova tentativa aqui e aí de repente buscar um alvo que seja pelo menos 2 para 1 para poder, cadê aqui, ó, para poder recuperar o meu stop da primeira e ainda ter algum lucro, poderia ter dado certo. E aí você pode trabalhar com várias figuras. Aí você coloca aqui, né, suporte e resistência. De repente você também pode acreditar que um suporte e resistência seja válido aqui. Aí você não operou aqui porque você queria esperar que o negócio ficasse aqui em cima. Mas pensa o seguinte, gente. Você poderia, quer ver o que você poderia fazer também, que é muito interessante e é voltado para níveis de preço? Você poderia ter colocado aqui uma Fibonacci, né? Falar assim: não, quando romper aqui o 382 de FIB eu vou entrar, ou então o meu alvo aqui vai ser o 382 de FIB. Então, basicamente, o que você está trabalhando aqui é níveis de preço, né? Você também pode falar o seguinte: ó, isso aqui é um order block, né? Então, é o smart money, né? Então, de repente, eu podia ter uma região aqui de BOS. Então o preço fez BOS aqui, agora que o preço fez BOS, eu posso vir até aqui embaixo e fazer uma entrada. Ou então você pode falar: não, 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 ó, o preço fez BOS aqui, ó, fez BOS, buscou a minha entrada de order block lá embaixo, né? Uma vez que ele buscou a minha entrada de order block, eu tenho a minha entrada com stop no fundo anterior. Então olha só quantas ideias de setup que você tem aqui. Só que todas elas foram única e exclusivamente baseadas em apenas um estilo de trade, que é o
Price Action, que é o Smart Money, que é suporte e resistência. Estão baseados em níveis de preço. Você só colocou à prova a sua habilidade de níveis de preço, tá? Aí vem um cara que ele é muito mais inteligente que você, ele é muito mais inteligente que você. Aí ele veio aqui, ele começa, né? Começa aqui, ó, MACD, porra, MACD, pá, né, MACD. Aí o cara vem e coloca aqui RSI, pá, RSI na tela. Aí não satisfeito ele coloca DMI, Directional Movement Index, pá, né? E ele fala assim, não, eu só opero com osciladores, que os osciladores, quando eles dão aí o sinal, blá, blá, blá. Então ele vai falar assim, não, aqui, ó, se você olhar aqui bem aqui nesse ponto e tal, olha, o RSI saiu da zona, na zona de queda para a zona de alta, então ele me deu o sinal aqui. Pouco tempo depois o MACD me deu o sinal aqui, porque ele teve um cruzamento de curvas e abriu verde. E se eu olhar aqui o DMI, ele também deu um cruzamento de momento bullish versus bearish e me deu a entrada aqui. Então aqui é a minha entrada perfeita, tá certo? Então eu posso entrar aqui nesse trade. É esse o momento que eu vou entrar. Aí eu coloco aqui o meu long nesse momento, coloco o meu stop no fundo anterior, vou buscando ali 1 para 1. E depois eu vejo aí o que eu faço aí com esse trade, tá certo? Teria batido alto também. Se você olhar o inverso, ele também é verdadeiro, né? Em algum momento aqui o cara falou assim, não, olha aqui, ó, o RSI, ele cruzou aqui da linha dos touros para a linha dos ursos. O MACD já tinha cruzado, já está em zona vermelha. Pô, olha aqui, ó, aqui o DMI, nesse momento aqui, tudo entrou em confluência. Aí agora eu posso meter um short aqui gostoso, porque o mercado, eu tenho certeza, tudo confluiu aqui. Eu pego aqui, coloco lá em cima, tá certo? Vou medir aqui um alvo 1 para 1, e meio para 1, aí tenho pegado um belo no short aí. Enfim, só que tem um problema. A habilidade colocada aqui, ela é única e exclusivamente voltada para indicadores de momentum, tá certo? Tem também o cara das médias, gente. Tem um cara das médias aqui. O cara das médias, ele vem... E o cara, ele é um animal, né, cara? Porque ele vem aqui, aí ele procura a EMA, e ele bota já uma 5, assim, logo de cara, né? Tipo, 1, 2, 3, 4, 5. Aí o cara vem aqui, pega a primeira, fala assim, não, essa primeira é a mais crítica, é a média de 8, ela tem que ser aqui vermelha no meu setup, senão não dá certo, se pintar ela de outra cor não dá certo. A segunda média aqui, oi caramba, eu joguei fora, aí eu joguei fora sem querer, pega a EMA lá de novo, senão o vendedor de curso vai ficar muito bravo comigo, porque eu não fiz o setup do jeito que ele fala. Fala assim, não, a segunda EMA também é muito importante, então ela tem que ser laranja, e ela tem que ter o período de 14, senão não funciona. Aí depois eu venho pela minha linha média de médio prazo, que é o 26 aqui. Essa aqui já é mais amarelinha. Aí eu tenho que pegar e colocar aqui uma média mais de longo prazo, aqui que é uma média de 50. Aí eu joguei fora a média. É tão comum, gente, eu jogar fora a média fora dos gráficos que eu acabo fazendo isso aqui sem querer, né? Aí vem aí vem um outro e fala assim, não, essa daqui é aquela média que vai me dar aquela visibilidade, tal, média 50, média mais longa, uma média aqui super importante, ela já tem que vir numa cor mais legal e tal, e depois eu tenho a minha média de longo prazo aqui, que é a minha média de 200, ela tem que ser branquinha, porque é a média da paz, é a média que me ajuda e tal. E ele coloca aí, fala assim, não, aqui é o seguinte, cara, aqui ó, quando todas as médias cruzam para baixo da média de 200 aqui embaixo, é quando eu faço meu short. Então aqui aconteceu o cruzamento, todas elas cruzaram, coloco, opa, perdão, coloquei aqui o long, não, na verdade aqui é o short. Todas elas cruzaram aqui, ó, nesse candle aqui, ó, então eu tenho que já pegar, colocar o stop acima aqui, fazer um trade aqui 1 para 1. Olha, você pode ver aí que demorou, mas o trade bateu. Aí o cara falou, não, tem que passar todas as médias aqui, ó, para cima, aqui, todas as médias para cima, que aqui que é o negócio que funciona. Esse que é o setup aqui do bom. Aí você coloca a tua entrada aqui, coloca o stop abaixo das médias, tenta achar um 1 para 1, aí pô, bateu o alvo 100%. Só que médias, gente, também são os indicadores de momento. E você não pode esquecer o seguinte, que eu estou traçando tudo em gráfico pronto, né, meu amigo? Quando você chega numa região como essa aqui, faz como, né? Ou como essa daqui, faz como, né? Não tem como, é meio complicado, mas são indicadores de momento. Mas aí vem o cara, que o cara é muito inteligente. O cara é muito inteligente. E ele fala assim, não é para operar nada disso aí, não é para operar nada disso aí. Você vai vir aqui, você vai colocar aqui uma VWAP, tá?
porque a VWAP que é boa, aí você tem coloca em pivô, aí é o seguinte, quando a VWAP ela quebrar aqui, ó, com volume aqui, ó, você entra já mirando o centro, quando chegar ao centro você realiza, começa a esperar ela lá em cima, quando você pegar e colocar a VWAP aqui no fundo, você coloca a VWAP aqui no fundo aqui, ó, e aí funciona o contrário, tá? Você vai vendo aqui, ó, quando a VWAP perder aqui é short, tá vendo? Perdeu é short. Aí ela veio aqui de novo, perdeu, te deu esse mega short até o centro, depois até o final. É VWAP que pega, gente. É VWAP que pega, tá certo? Mas ele fala assim, não, aí uma outra coisa que você tem que vir colocar aqui, ó, é um perfil de volume, tá? É um perfil de volume. Vou te dar uma dica, não paga o TradingView, esse perfil de volume assim, porque assim, ó, quando quebra o perfil de volume e aí a VWAP da entrada aqui, você pode vir aqui, ó, pode meter um trade top aqui, ó, que é o que vai acontecer, o negócio vai vir aqui, vai dar 10 para 1 para você, ó, quando perde aqui a VWAP aqui embaixo, quando perde aqui também o perfil de volume aqui, ó, vem para cá, mete o stop lá em cima, busca 1 para 1 e tal. Então vendi para você vários setups, só que esse terceiro setup, ele é baseado apenas em volume. Tudo bem que a VWAP, eventualmente, ela contribui porque é um preço ponderado por volume. Mas aí o cara fala, não, você tem que vir aqui também, ó, e meter aqui um Vice Wave Volume, por exemplo, ó. Vice Wave Volume, além de adicionar a análise do volume aqui, propriamente dito, aí você vê que, ó, que aqui nesse negócio aqui, aí o Vice Wave lá espera um reteste no perfil de volume, entra, olha, onda de compra continua forte, entra, onda de compra continua forte, onda de compra, ó, aqui a onda de venda vendeu, então vocês, a onda de venda vendeu, a onda de venda venceu, então você espera um reteste aqui no perfil de volume e você entra, olha só quantos setups, eu achei, tudo volume, gente. Mas aí tem um cara que ainda é mais inteligente do que todos esses. Ele vem e fala, isso aí é coisa do passado. Você tem que estudar sentimento de mercado. Você tem que ver que o preço vem aqui numa tendência de queda, olha. E aí é o seguinte, o funding aqui, ele virou para negativo aqui, ó, ele virou para negativo. Só que no que ele virou para negativo, as sardinhas aqui começaram a shortar e houve uma liquidação de long gigantesca. Então o ponto de entrada, gente, o ponto de entrada é esse aqui, ó. Você vai pegar, opa, não é esse aqui, eu peguei a coisa errada. Você vai pegar aqui quando isso tudo aconteceu, quando deu aqui CVD, quando deu aqui, ó, a liquidação dos longers e pegou, as sardinhas começaram a shortar, o funding virou para negativo, você bota o stop no fundo anterior, vai perseguindo aí um trade 1 para 1, depois você coloca. É tudo relacionado a sentimento de mercado. Então, deixa eu pegar o negócio aqui, que é o seguinte, eu vou pegar o Excel para te dar um insight, tá? Eu vou pegar o Excel para te dar um insight, eu sei que ele tá com zoomzão, ele tá com feio. Imagina o seguinte, quais tipos de máquina você tem para colocar no seu processo? Primeiro, você tem níveis de preço. Aqui, ó. Níveis de preço, tá? Vamos colocar coisas relacionadas ali, níveis de preço? Figuras gráficas. Certo? SMC. Beleza? Fibonacci. Vou colocar só 3. Depois você pensa aí em cada uma dessas categorias quais outros indicadores podem entrar aqui, tá certo? Depois você tem indicadores de momentum, tá? Que te dão basicamente ou tentam adivinhar a tendência para você. Então você tem aqui MACD, né? Você tem aqui RSI e os estocásticos da vida. Aqui você tem as médias, né? Belezinha? Aí você tem a RUL, você tem aqui o ADX, você tem um monte de coisa. Tem o outro, como é que chama? Parabolic SARS, coisas do gênero, né? Que te dão momento. Aí você tem aqui indicadores que te dão volume, né? Por exemplo, o próprio volume é um indicador, tá certo? Aí você tem aqui WWV, como eu coloquei, tem aqui Volume Profile, né? Perfil de volume. Desculpa a tosse, mas eu não edito o vídeo. Só que aqui vem um outro cara, aí vem um cara do sentimento de mercado. Beleza? Aí ele fala de CVD, ele fala de funding, ele fala de... Qual que foi a outra lá que a gente viu? LSR, tá certo? E você percebeu que todos esses traders, né? Esses traders aí, que é brincadeira, né? Apresentei para você 4 traders diferentes. Eles usam técnicas diferentes, porém, todos eles, gente, eles verticalizam a sua análise. Então, esse cara, ele verticaliza usando só isso. Esse cara verticaliza usando só isso. Esse cara verticaliza usando só isso.
E esse último cara aqui verticaliza usando só esse tipo de informação. Então você tem que pensar o seguinte: eu estou vendo, cada um desses traders, ele vê variações do mesmo tom. E isso, gente, não é que vai dar ruim. Isso vai dar certo em momentos muito específicos. E não há garantia nenhuma que a confluência de 20 médias, com a confluência de 20 indicadores de nível de preço, ou a mesma a confluência de 20 indicadores de sentimento. Ó, quer ver mais um que eu acabei não colocar aí? Ó, tem um outro tipo de trader aqui que vai falar: não é à toa que esse Noob Shark está falando besteira. Tem a turma do tape reading. Tem a turma do tape reading ainda, né? Então você tem order book, e blá, blá, blá. Isso aqui vai longe. Tá? Você tem order flow. Você tem o order map. O order map. Então você tem várias aqui outras ferramentas de tape reading. Só que esse cara, ele também acaba... Oh, vamos ter que escolher uma cor diferente aqui. Esse cara também acaba verticalizando a análise dele. E uma coisa que eu aprendi a duras penas é o seguinte: quanto mais vertical parece uma análise, mais parece que aquele trader cria uma seita, né? É uma seita. Por isso que esses caras eles não se conversam entre eles, é ridículo. E quando, na verdade, quando você for pensar no seu produto, a grande sacada é você horizontalizar a sua análise e não buscar confluências em indicadores com a mesma informação. Você vai pegar indicadores que vão te dar confluências com diferentes informações. Alguma coisa talvez muito parecido com isso, assim, por exemplo, olha, que me deu entrada aqui, ó? Deixa eu só tirar isso aqui porque ficou feio e agora eu não vou ficar mudando toda hora só para tirar aqui as bordas. Então, de repente, você vai falar assim, olha, eu uso SMC como base, tá certo? Eu gosto de usar uma determinada média. Eu procuro não longar acima do, ou não longar abaixo do volume profile da POC, ou então não shortar acima, porque é uma tendência. Eu monitoro o funding e gosto de olhar o order book. E esse daqui é a minha maneira de analisar o mercado. Então você está horizontalizando a sua análise. Tá? Aí vem um outro cara que gosta dessa combinação aqui, por exemplo. Tá certo? Então ele está horizontalizando a sua análise. É uma outra pegada, é uma outra coisa, e isso vai aumentar demais a sua assertividade. Tá certo? Você já tinha pensado nisso? Você pode pegar muito bem esse setup que você tem aí do coração. Quer ver, por exemplo, um setup que existe, que é muito comum? Você combinar toques em Fibonacci com RSI. Mas será que não dá para a gente pelo menos buscar confirmação no volume? Ver se as sardinhas estão indo contra o que a gente quer fazer, que é bom, e de repente no order book eu vejo que o bid e o ESC, sei lá, o bid está mais a favor da minha confluência, porque ele está formando um belo suporte. Não, eu quero short, então o ESC está muito pesado, então ele vai favorecer, né, o meu short, perdão, quando o bid é pesado, favorece o long. Quando o ESC é pesado, favorece o short. Então falando aí de suporte e resistência. Beleza? E tem várias outras aí, gente. Tem várias outras, tá? Então, pensa muito nisso. Inicialmente, você pode, obviamente, começar com o seu setup do coração, para ver se ele é bom mesmo, tá? Então, baseado nisso, eu, Augusto, não sou bom de tape reading. Eu não sou um grande estudioso. Sou um grande estudioso de tape reading, mas eu não sou um grande usuário. Então eu vou puxar a sardinha pro meu lado porque eu me encontrei e eu também não sou fã de momento. Mas olha só, de 5 tipos de informação, eu uso 3 no meu dia a dia. E às vezes vou buscar no tape reading alguma coisa que falta. Tá certo? Então eu vou puxar a sardinha pro meu lado, mas você vai fazer do jeito que você achar melhor. Tá certo? Para isso, você vai começar o seu processo de validação do seu indicador, do seu processo de produção. Né? O processo de validação do processo. Bando de pleonasmo desgraçado. Então você vai fazer uma coisa muito chata, que é manter 100% do registro dos seus trades. Então você vai vir aqui e vai colocar data,
Você vai colocar aqui o par. E eu vou te falar, gente, se você é de Forex, par para você é tranquilo. Se você é de DeFi, a ideia de par para você é muito tranquila. O problema é que para quem é de criptomoeda ou é só do mercado de ações, a ideia de par é esquisita ainda, tá? É esquisita. Mas acostume-se a usar sempre o par, porque amanhã ou depois você pode estar no Forex, amanhã ou depois você pode estar no DeFi. E cria já essa mentalidade de trader, que trader não pensa em ativo, ele pensa em par. Eu estou decidindo me expor a este lado do par e menos ao outro, porque acredito que esse par ao qual eu estou, essa parte do par a qual eu estou me expondo, ela vai predominar ou vai ser melhor, ou ela vai, como é que vai? Ser mais apreciada do que o outro lado do par. Então, se eu coloco aqui 19/6/2024, e eu vou colocar aqui o par BTC-USDT, eu estou acreditando que o BTC será mais apreciado do que o dólar. Eventualmente, pensa nesses conceitos. Porque se eu virar para você escrever assim, AUD euro, ALCE euro, você já vai falar assim, bom, eu estou achando que das duas uma, ou o ALCE ou o dólar australiano vai subir, ou o euro vai cair, ou as duas coisas. Mas eu acredito que frente ao euro, ALCE dólar será apreciado. Mesma coisa, você vai lá no DeFi, você vai montar lá uma pool, aí você vai montar assim, Matic WETH, tá certo? Então você vai olhar esse gráfico. Será que o range é bacana? Será que tá a tendência de alta desse par? Será que eu vou ter que procurar outro par, porque talvez esse aí não esteja na minha configuração para montar um bom pool no DeFi? Sacou? Então para de pensar só em BTC, para de pensar em só Apple, né? Escreve, APPL USD, tá certo? Fechou ou não? Depois você vai colocar assim, direção. Direção. Legal? Entrada. Alvo. Tá certo? Você pode até colocar mais de um alvo. Tá? Você pode colocar de alvo 1, alvo 5, alvo 10, alvo 20, sei lá. Tá? Mas eu vou colocar hoje simplesmente alvo. Aí você vai colocar o seu stop. Augusto, mas eu não trabalho com stop. Até quando? Até você ser liquidado ou você já foi? Augusto, eu faço DCA. Não é melhor tomar um stop e comprar mais embaixo? Então é assim, você pode colocar tudo o que você quiser nessa planilha. Tudo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te abrir a porta. E aí você monta a planilha do jeito que você achar mais confortável. Tá certo? Aí você vai colocar aqui resultado. Belezinha? Né? Resultado foi o preço que você decidiu fechar. Para mim, resultado é qual é o preço de fechamento. Belezinha? E aí você vai colocar, ou então você pode colocar assim, preço, né? Ou então colocar simplesmente fechamento. E colocar aqui resultado. Beleza? Cara, no final das contas, o que você vai medir é o resultado. Só que isso é muito pobre para você avaliar o seu produto. É muito pobre. Muito. Você vai ter que colocar mais algumas colunas nessa sua planilha para você validar o seu processo. Você vai colocar o seguinte, que indicadores você usa? Tá? Você usa momentum? Você usa só o indicador de momentum? Você vai ter que ter aqui momento 1, 2 e 3. Tá? Que aí você pode colocar aqui, EMA 200, EMA 50 e X, porque aqui você não usou nada. Beleza? Eu prefiro fazer assim, ter apenas uma coluna
E aí eu escrevo assim, ó, EMA 250. Porque depois você vai ter vários outros trades que vão ter EMA 250 e você vai poder fazer uma estatística que eu já vou comentar com você. Aí você pode ter aqui embaixo EMA 100, ou vamos colocar uma coisa menos sardinha, né? EMA 72 ou 34. Menos sardinha, né? EMA 72, 34. Aí você vai ter o seu indicador de volume. Seu indicador de volume pode ser assim, só VWAP. Ou então pode ser VWAP. Opa. VWAP mais POC. Você sabe que é a VWAP mais a quebra do perfil de volume. Você pode ter assim, WWV mais volume, que é o volume do candle. Você pode ter assim, Volume Profile mais VWAP. É que quando eu escrevia VWAP, quando eu escrevo ainda, né, VWAP, ou quando eu escrevo VP, eu estou falando dos níveis de suporte e resistência do perfil de volume, né? Quando eu coloco POC, aí é um código que eu inventei, né? POC, eu estou falando que é a interação do preço com a POC. Sacou? Aí você vai ter que colocar o sentimento, né? Aí você vai colocar CVD mais LSR, né? Você vai colocar OI mais, perdão, OIM, perdão, OIC, olha eu dando branco aqui, OIC mais LSR, ou então OIC mais LSR mais Funding Rate, e por aí vai. Mas você precisa ter por que você entrou segundo o momento, se você usa momento, por que você entrou em volume, se você usa volume, por que você usou sentimento, se você usa sentimento, e isso vale também para níveis de preço, vale para tape reading, vale para o que você quiser aí, tá certo? Belezinha ou não? Fechou? Não tá pronto. Aí você vai ter que vir aqui e você vai ter que colocar assim, hoje estou. Hoje estou. E eu tenho os meus códigos, tá? BRESP. Briguei com a esposa. BRCLT. Briguei no trabalho. Tá certo? Ou então você pode colocar assim, ó. Igual eu fazia, por exemplo. Trabalho bom, família bom. Tá? Ou colocava trabalho ruim, família ruim. E você ainda pode colocar assim, ó. Eu bom. Quer dizer, no trabalho eu tive um bom dia com a família e eu inexplicavelmente também acordei bem. Porque tem dia que você briga no trabalho, você briga em casa, mas inexplicavelmente você tá bem. Qual que é a sua sensação geral com o ambiente que te cerca? Pode ser o trânsito, pode ser a família, pode ser o vizinho, pode ser barulho, pode ser noite de sono. DM, dormir, ou DB, dormir bem. RS, tô de ressaca. Você precisa ter uma coluna que diz como você está no dia. Depois você vai ter o seguinte, ambiente, que é o seu ambiente de trabalho. Eu gostava de anotar de 0 a 10. Então, o que é o ambiente de trabalho nota 10? A temperatura está agradável, não está nem aquele gelo, nem aquele calor infernal. Eu tenho influência negativa com clima quente. O dia que está muito quente, eu não consigo trabalhar. E não é no trade, é em nada. Eu sou um 0. Tá? Você pode falar assim, a internet estava lenta, o ambiente estava ruidoso, o ambiente estava frio. A minha cadeira quebrou e eu tive que usar outra. Sacou ou não? Então você tem uma coisa relacionada, presta atenção agora, relacionada à máquina e a outra coisa relacionada ao operador. A melhor máquina do mundo não produz se o operador não está bem naquele dia. Cara, pega o jogador de futebol, campo impecável, bola maravilhosa, sinalização, juiz, torcida, um ambiente perfeito.
ele não acordou bom. Não adianta todo o maquinário estar em dia se o jogador não está bom. Você precisa. Por quê, gente? Depois você vai pegar tudo isso e você vai fazer estatística. Porque aqui você vai colocar assim, por exemplo, short, tá? Entrada em 68.555. O alvo era 63.555. O stop era 69.111. E o preço você acabou optando por fechar o preço, tá? O preço você acabou fechando ele no alvo em 63.555, tá? O resultado, você vai fazer a continha para saber quanto que você teve de lucro aqui. Não vou fazer conta. Legal não? Pelo menos não por enquanto. E depois, gente, você vai pegar os seus trades verdes, os seus trades vermelhos e você vai avaliar isso aqui, ó. Tá? Vai avaliar isso aqui. Uma coisa que você pode fazer, ó, você vai escrever assim, ó, PixBet. PixBet. Fiz uma entrada PixBet. Legal ou não? Para facilitar, o legal é você não usar alavancagem, tá? Não, e usar uma mão constante. Você não vai alavancar nada. Você vai usar uma mão constante, embora você vá operar futuros. Você pode trabalhar com uma alavancagem baixinha, de 1, não tem problema. Alavancagem fixa de 10. Só toma cuidado para você não variar a alavancagem à mão. Senão você vai ser obrigado a colocar aqui, ó, valor da entrada e alavancagem. Beleza? Você vai ter que colocar isso aqui. Porque aí o valor da entrada e a alavancagem vão ser fundamentais para poder calcular o seu resultado. E eu vou te falar, não é importante um grande resultado. Aqui pra gente é importante resultado verde, resultado vermelho, soma desse resultado para ver se deu verde ou vermelho no final e em quais condições você não deve operar. Puta, essa combinação de EMA 200 com 50, toda vez que eu entrei nela eu tomei stop. Ou a cada 10 vezes que eu entrei nessa configuração, não importa se tive análise de volume, de sentimento, se eu estava bem, o ambiente estava favorável, todo trade dessa EMA 200 com 50 dá ruim. Tira ela do seu setup. Toda vez que eu opero POC com VWAP, dá ruim. Mas espera aí, é toda vez ou é só quando o ambiente está ruim? Você vai ter que fazer essa análise. Porque o que interessa pra gente aqui, vem cá, você está escolhendo a sua máquina. Você está fazendo o test drive. Você chegou lá, comprou lá tantos mil alqueires e você vai escolher os tratores que vão trabalhar na sua terra. Você chegou lá pro dono da concessionária de trator, falou assim, eu vou comprar 10 caminhão, 10 trator. Só que eu quero dirigir todos eles. Você vai dirigir todos os tratores enquanto eles não forem seus. É isso que você tem que fazer. Como é que você vai fazer isso, gente? Primeiro, você precisa do seu gráfico aqui. Eita vergonha, precisei editar o vídeo porque eu fiz um negócio que eu tinha certeza que ia acontecer. Eu ia mudar do Excel para Bing X e de repente eu não ia mudar a cena aqui no OBS. E aí eu ia ficar falando horas em cima do Excel e foi o que aconteceu. Pessoal, é o seguinte, onde é que a gente vai dirigir os nossos tratores? Onde é que a gente vai testar as coisas que a gente tem que testar? Bom, você pode ter a sua plataforma do coração, você pode ter aí o lugar que você gosta, enfim. Mas hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo aqui, dia 19/6, a melhor plataforma que eu conheço hoje para operar com dinheiro de mentira é a Bing X, gente. Então tem um link aqui na descrição do vídeo. Você usa ele para criar a tua conta, porque além de você ter acesso a Bing X, você vai ter os descontos, né, que o meu link dá, porque eu não quis receber diante de corretora, não. Eu repassei tudo que eu ganharia de comissão para você como desconto. Então você tem desconto de verdade, tem as caixinhas misteriosas lá. Mas se quiser abrir sem o meu link, também não tem problema não, tá? Você só vai ficar sem o desconto, a minha vida continua mesmo.
Mas a sacada é o seguinte, na BingX, o preço do demo trading, o preço do dinheiro de mentira, o gráfico, o volume, ele é igual ao de verdade. Não tem uma agulhada, não tem uma mexida, não tem nada. Tudo se comporta 100% igual à plataforma de trading de verdade. E tem mais um motivo que eu vou contar já já. Você vai vir aqui, gente, e vai clicar aqui em cima em Demo Trading. Você vai perceber que eu tô saindo do Ethereum e tô vindo pro Ethereum e é tudo, presta atenção, gente, é tudo igual. É tudo igual. Lindo, maravilhoso, muda o time frame, faz o que você quiser. A única coisa é o seguinte, não vai. Ó, você tá vendo esse buy e sell aí? Sabe o que é isso aqui? Não é que eu sou um trader bom, não. É que isso aqui é... Eu tava fazendo vídeo olhando pro Excel e achando que eu tava olhando pra cá e eu fiz tudo, tô fazendo tudo de novo. Vídeo é longo mesmo. Então você coloca aqui, gente, e vai operar o mundo real, vai operar os trecos de verdade aqui, tá? Vamos fazer uma simulação? Vamos supor que você queira, primeiro, você veio aqui pro demo, olha, tem 100 mil dólares aqui, gente, para você operar. Ah, você acha que o preço está vindo aqui nesse order block, ele vai reagir e vai subir. Então você coloca aqui 100 dólares. E você já coloca aqui, ó, se eu vou fazer long, qual que vai ser o meu long aqui no Ethereum? Sei lá, vamos ver aqui, ó. Qual que vai ser o meu long aqui, ó? Putz, não sei, hein? Tem algum lugar para se fazer long aqui, ó? Sei lá, vai ser aqui, ó. 3.650. 3.650. E o meu stop? Meu stop vai ser nesse fundinho chato aqui, ó. 3.540. E aqui você já dá o open long. E já tá aí lindo na tela para você. E você vai conseguindo fazer a gestão dos seus trades. E aí você muda daqui, ó, para Ethereum, né? Muda para Ethereum, para Bitcoin, para Sol e vai fazendo o registro dessas coisas. Quando você abre aqui no celular, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, enquanto eu falo com você, você vai ter, gente, exatamente a mesma coisa que você está vendo aí. Quer ver? Deixa eu virar aqui, ó. Aqui no celular vai dar um pouquinho de trabalho, não vou fazer isso agora não. Vai conseguir ver as mesmas coisas. Você que está acostumado a operar, que até fica viciado em operar, você vai poder usar isso aqui, porque vai matar todo aquele seu desejo lá. Sacou, não? Não analisa o mercado aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no TradingView. Se você não assina o TradingView, faz isso no GoCharting, porque o que eu vou te mostrar aqui, ele é pago, tá? Mas no GoCharting tem uma playlist inteira do GoCharting aqui, é de graça, tá? Você vai vir aqui, vai criar uma watchlist, create new list. E eu vou colocar assim, ó, trader empresário. Cadê aqui, ó? Trader empresário. Tá? Beleza? E você vai criar uma outra workspace também, ó. Tá? Create new layout. Trader. Para que isso, gente? Porque a tua análise, as análises de validação dos seus traders vão acontecer com um ambiente diferente do que você gosta de usar no dia a dia. Então você fala, poxa, esse daqui, ó, então o que eu vou avaliar? Por exemplo, ó, eu vou incluir no meu portfólio BTC USDT, tá? Eu vou incluir no meu portfólio, por exemplo, eu quero ter uma moeda lixo. Então eu vou colocar, por exemplo, Slurf USDT. Tem gente que vai rir dessa minha escolha. Eu quero colocar também uma moeda que ela muitas vezes anda independente no mercado de todo mundo, TRX USDT. Então você vai validando seu setup com elas. Eu vou colocar no meu estudo Alce dólar euro. Audi, né? Eu falei Alce, escrevi Audi. Sei lá, pode ser da ICE. Ou o par que você quiser. Vou colocar mais um aqui, vou colocar o básico, né? Euro, USD. Vou pegar aqui da FXCM. Beleza? Vou colocar ações. Então vou colocar aqui Apple. Vou colocar Petri 4. Vou colocar ouro. Cadê aqui? Shao USD da Holanda.
Vou colocar prata, XAG. Beleza? Vou colocar SP500, não, vou colocar um diferente Nifty. Nifty Index, tá? Na Índia. E vou colocar também aqui o SP500, SPX. Cadê aqui, ó? O SPX. E esses são os ativos que eu vou usar para validar o meu setup. Ah, Augusto, mas acontece que a ferramenta de tape reading que eu uso é só para criptomoeda. Faz esse sem tape reading. Ah, mas acontece, Augusto, que eu sou viciado em sentimento de mercado e não tenho esses ativos. Faz sem, mas faz. Sabe por quê? É até legal que isso aconteça, que vai ser um controle. Você já imaginou se você tem uma ferramenta de tape reading para criptomoedas e a sua performance acaba sendo melhor nos pares que não tem essa ferramenta e ela só tá te ferrando e você não sabe? Já parou para pensar? Ela tá causando viés em você? Então também é interessante. O que você tem aqui, né, que é média, MACD, Smart Money Concept, VWAP, vai ter para todo mundo. Mas tem algumas ferramentas que você deve usar para isso ou para aquilo. Ou então o seu vendedor de curso do coração só fala de moeda, não fala de outras coisas. Vai operar outras coisas também. Vai criar uma máquina fortíssima para detonar aí o seu processo. Mas Augusto, onde é que eu vou operar isso aqui? Gente, você vai operar isso aqui, ó. Não dá para operar tudo, vale a pena conferir. Pelo seguinte, os papéis não estão aqui, tá? Os papéis das ações Nasdaq, as ações Dow Jones não estão aqui mais. Mas você tem Forex, você tem índices e você tem commodities. Para operar ações nos Estados Unidos, você teria que usar uma plataforma aí para onde o teu dinheiro vai. Aí você decide aí como é que você vai fazer, você vai incluir elas ou não, pelo menos na análise eu incluiria pelo menos 2 ações. Faria aqui no gráfico, lançaria lá. E o resto você faz tudo na BingX. Pessoal, time frame. Em qual time frame eu vou trabalhar? É o seguinte. Você vai trabalhar no time frame que você quiser. Só que existe uma chance de você burlar o tempo. Nem que você sente apenas alguns minutos por dia, tenta trabalhar no gráfico de 1 minuto. Porque mesmo que você não planeje operar no gráfico de 1 minuto, no gráfico de 1 minuto, você vai conseguir reproduzir o seu setup várias vezes. Ah, Augusto, mas acontece que aqui eu não tenho gráfico de 1 minuto. Não, aqui você tem gráfico de 1 minuto. Ah, mas na plataforma que eu gosto de analisar tal coisa, não tem gráfico de 1 minuto. Aí você opera no 5, você opera no 10. Você pode operar no time frame que você quiser. Só que se você está com muita pressa, o time frame de 1 minuto ele vai fazer 2 coisas com você. Primeiro, vai permitir que você faça um monte de trade. E valide a tua máquina mais rápido. Tendo o seguinte, você vai ter uma quantidade fixa de trabalho para fazer. Se eu pudesse dizer e mandar na sua vida, eu diria que você teria que fazer pelo menos uns 200 trades. Tá? Uns 200, 300 trades. No gráfico de 1 minuto você vai conseguir fazer isso em um espaço muito curto de tempo, talvez 1 ou 2 semanas. Tá certo? Já se você vier para o gráfico de 1 hora, talvez demore 1 mês inteiro para você validar. E outra, hein, gente? Pode acontecer que a hora que você começar a lançar todos os trades aí, seu setup não vai ser validado. Você vai descobrir que o seu setup não presta. E aí ferrou, bora correr para buscar outro setup. Eu sei que talvez você fique com muita raiva disso. Muita raiva. Mas é melhor você ficar com raiva do que você ficar com prejuízo igual você vem ficando. Tá certo? Dito isso, gente, eu vou, na próxima aula, já começar a falar a respeito de outras coisas. Eu vou vir aqui com uma planilha preenchida, que foi uma planilha que eu usei lá quando eu comecei o meu momento da virada. E aí a gente vai olhar para essa planilha,
vai, de repente, tirar algumas conclusões e começar a entender, presta atenção, como é que você vai fazer a gestão da sua banca. Vai começar a desenhar a gestão da sua banca. Fechou ou não? Gente, se você achou isso importante, tá mudando a sua vida, dá uma força para mim também. Deixa o teu like, deixa um comentário positivo aí pro YouTube distribuir mais o vídeo. Quer ajudar pra caramba, vira membro do canal. Faz uma contribuição em Bates para você que usa o Brave. Até minha carteira MetaMask tá aí. Tudo que a MetaMask aceita, eu aceito também. Mas não custa nada você divulgar esse vídeo para ir ajudando a galera. E assim, ó, conclusões finais. Eu não tô nem aí se você vai fazer isso ou não. Se a cada 100 pessoas que passarem por esse vídeo, uma fizer, eu já tô feliz. Se a cada 1000, uma fizer, eu tô feliz. Porque as outras 999, a gente precisa delas. Porque a gente precisa de liquidez de sardinha, indo contra as baleias e fornecendo dinheiro para o mercado. Então, esse curso eu faço para você tá agarrando até o final. Os outros 999, cedo ou tarde, ou a gente, ou as baleias vai ficar com a banca dessa turma. Forte abraço para vocês. Vejo você na aula 3. Fui!